Hoje iremos conversar sobre a anatomia radiológica do nariz, seus paranasais e faringe. O nariz faz parte da via aérea superior e divide-se em nariz externo, que forma a pirâmide nasal, e cavidade do nariz, das quais se originam e se expandem os seios ou cavidades aéreas paranasais. A pirâmide nasal é constituída por um esqueleto osteocartilaginoso, que é revestido por tecido cartilaginoso, conjuntivo, músculo e pele. A parte superior, denominada pirâmide óssea, é formada pelos ossos nasais e pelos processos frontais das maxilas. A parte inferior, ou pirâmide cartilaginosa, é semimóvel, inclui as cartilagens triangulares, laterais superiores ou nasais laterais, e as cartilagens alares, ou também chamadas laterais inferiores, menores e maiores, com seus ramos medial e lateral. Na anatomia de superfície, nós temos raiz, que é a parte cranial, que se articula à região frontal, a ponte, que corresponde à margem superior da linha mediana próximo à raiz, e continua inferiormente com o dorso do nariz. Nós temos o ápice, ou ponta do nariz, que corresponde ao ponto anteroinferior da pirâmide nasal, e no encontro entre as asas e o dorso do nariz. Na linha mediana, a columela. Aqui, reconstruções 3D, realizadas em aparelho de tomografia computadorizada, para mostrar as cartilagens triangulares e as cartilagens alares. Esse exame é uma tomografia computadorizada para mostrar as cartilagens triangular e cartilagem alar do nariz. Aqui, uma reconstrução sagital de uma tomografia computadorizada para mostrar a parte interna do nariz, demonstrando muito bem as conchas nasal superior, meato superior, concha nasal média, meato médio, concha nasal inferior, osso nasal, cartilagem triangular, cartilagem alar, palato duro, palato mole, seio frontal, células etmoidais, seio esfenoidal, clivos. E aqui a coluna cervical, processo odontoide do ápice, atlas e C3. Aqui é a cavidade oral, a língua propriamente dita. Vamos agora falar um pouco da anatomia radiológica dos seios da face. A aeração dos seios paranasais, elas diferenciam em relação ao desenvolvimento. Geralmente, ao nascimento, os seios maxilar e etmoide já estão aerados, e o seio esfenoide frontal se aeram com o tempo. Aqui, uma reconstrução 3D das vias aéreas, mostrando numa criança a formação e a aeração dos seios maxilares, tá? E iniciando a aeração dos seios frontais, diferente de um adulto, onde a aeração já está completa dos seios frontais e também dos seios maxilares. As radiografias e principais radiografias para avaliação dos seios paranasais são a radiografia em posição mentonaso, ou também chamada de radiografia Waters, radiografia em frontonaso, também chamada de Cadwell, e radiografia em perfil. Como é realizada essas radiografias? A radiografia frontonaso, ela posiciona o paciente com a fronte e o nariz encostado ao filme e posiciona o tubo de raio-x angulado posteriormente. E aí nós vemos essas estruturas nessa radiografia em frontonaso. Uma das principais formas de você identificar esta incidência é a sobreposição do osso temporal ou rochedo no bordo inferior das cavidades orbitárias e anteriormente também em relação aos seios maxilares. Essas são as estruturas que nós devemos avaliar
pela radiografia frontonaso, as células etmoidais e principalmente o seio frontal. Nós também visualizamos algumas outras estruturas, como as conchas inferior, seio frontal, seios maxilares, as conchas nasais e o septo ósseo nasal. Como falei, uma das formas de identificar esta incidência é a projeção do osso temporal, o rochedo sobrepondo o seio maxilar e a órbita bilateralmente. Outra incidência muito utilizada é a incidência mento-naso, onde o paciente encosta ao filme o mento e a ponta do nariz e ocorre uma angulação do tubo de raio-x superiormente para avaliar as estruturas, e as principais estruturas analisadas nessa radiografia são o seio frontal, os seios maxilar. Aí podemos também avaliar o septo nasal, o osso nasal e as conchas nasais. A terceira incidência radiográfica, que pode ser avaliada pela radiografia em perfil, são essas: seio frontal, células etmoidais tanto anteriores como as células etmoidais posteriores, seios maxilares e seio esfenoidal. Também podemos delinear e identificar a célula túrcica, bem como o palato duro, palato mole e aqui um pouco já adiantando a nasofaringe. Só para relembrar: seios frontais, seios maxilares, células etmoidais, seio frontal, nessa incidência em perfil. Seio esfenoidal, células etmoidais anteriores e posteriores e a sobreposição dos seios maxilares, direito e esquerdo, na radiografia em perfil. Só para mostrar algumas patologias, tornando a aula mais interessante, a radiografia da sua direita mostra um espessamento mucoso do seio frontal à direita com presença de nível hidroaéreo, sugestivo de uma sinusopatia aguda. A primeira radiografia mostra um espessamento mucoso dos seios maxilares, tanto o seio maxilar direito quanto o seio maxilar esquerdo, insinuando uma sinusopatia maxilar. E esta aqui, um espessamento mucoso, tanto do seio frontal quanto do seio maxilar, uma sinusopatia frontomaxilar. A tomografia também é um exame muito utilizado na nossa prática, pois ela nos dá muitas informações e pode fazer reconstruções em vários planos para avaliar esses seios paranasais. Nessa primeira imagem, mostrando o seio esfenoide no plano coronal. Aqui, as células etmoidais, tá? O seio esfenoide. Novamente, o seio esfenoide e as células etmoidais direita e esquerda, e aqui ao centro, o septo nasal. Órbita direita, órbita esquerda. E aí, nós podemos começar a identificar também os recessos que comunicam os seios entre si. Neste caso, o recesso esfeno-etmoidal. Vamos avaliar um pouco a cavidade nasal. A cavidade nasal, que pode ser avaliada pelas radiografias inicialmente, é muito melhor avaliada pela tomografia, pois dessa forma nós conseguimos avaliar todas as estruturas importantes e visualizadas pela tomografia computadorizada, como os cornetos nasais. São chamados de cornetos, pois a parte da concha óssea é somente a parte óssea, tá? E corneto, ele inclui tanto a parte óssea, tá, da concha como a parte mucosa. Aqui, corneto nasal inferior, corneto nasal médio, aí temos os meatos, meato nasal médio, meato nasal inferior. E esta importante estrutura é chamada processo unciforme, tá? E aqui a comunicação entre o seio maxilar e a cavidade nasal, chamado complexo osteomeatal, pois ele é composto por várias porções e é importante na aeração dos seios paranasais e da cavidade nasal, no ato de respirar. Então, nessa primeira
parte chamada infundíbulo, comunica o seio maxilar com a cavidade nasal. Depois temos o hiato semilunar e os meatos, meato médio, meato inferior, fazendo o ciclo do ar entre os seios paranasais e a cavidade nasal. Aqui é um exame de tomografia computadorizada no plano coronal, reconstrução, mostrando todas as estruturas que compõem a cavidade nasal. Os cornetos nasais inferiores, cornetos nasais médios e aqui os cornetos nasais superiores. E aqui a comunicação entre os seios frontais e as células etmoidais, o recesso frontal, que também é importante nessa comunicação. Aqui os seios maxilares, de um lado e do outro, e o complexo osteomeatal, o infundíbulo, que é a entrada, importante nessa avaliação pela tomografia da cavidade nasal. Esse mesmo paciente com exames no plano sagital, mostrando estas estruturas visualizadas: osso nasal, seio frontal, seio esfenoide ou seio esfenoidal. As células etmoidais anteriores, células etmoidais posteriores. E as conchas nasais, tá? Concha nasal média, concha nasal inferior. Avaliação pelo plano axial: os seios frontal, células etmoidais, seio esfenoidal, e aqui já vemos parte da cavidade nasal: septo ósseo nasal, a porção cartilaginosa, septo ósseo nasal, a porção óssea, e a concha nasal inferior, seio maxilar direito, seio maxilar esquerdo. E essa abertura é a coana, que comunica a cavidade nasal com a nasofaringe. Aqui já vemos porções da nasofaringe. A primeira é a trompa de Eustáquio, tá? Que comunica a cavidade nasal, a cavidade timpânica, o torus tubário, e aqui traz a fossa de Rosemille. Essa estrutura da nasofaringe é muito importante na avaliação de pacientes com alterações. Aqui, só para relembrar um pouco, algumas imagens no plano axial, mostrando células etmoidais, seios maxilares, coanas, cornetos nasais, rinofaringe, agora estamos chegando à orofaringe. Aí, o nariz, com a columela, cartilagem alar, cartilagens triangulares. Novamente, voltando, células etmoidais, seio esfenoide ficou para trás. Aqui no plano sagital, seio maxilar, células etmoidais, conchas nasais, seio esfenoide. Numa criança ainda não foi aerado o seio frontal, as conchas nasais. E no plano axial, seios frontais pouco desenvolvidos, pouco aerados, né? E aí, as células etmoidais, seios maxilares, septo nasal, cornetos nasais inferiores, cornetos nasais médios. Meato médio, meato inferior. E aqui o septo nasal. E aqui o seio esfenoide. Vamos falar um pouco agora da faringe. A faringe, como sabemos, ela é dividida em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe, tendo delimitações bem definidas. A nasofaringe, ela é delimitada superiormente pela base do crânio, anteriormente pelas coanas e posteriormente também, final da base do crânio e partes moles da faringe, inferiormente pelo palato duro. A orofaringe, ela é delimitada pelo palato duro, pelo palato mole, abaixo até o nível do ocioide. E a laringofaringe, do nível do ocioide até a transição entre a faringe e o esôfago. A nasofaringe, muito bem visualizada aqui, cujas delimitações anteriores é formada pelas coanas, delimitação superior pela base do crânio e partes moles
da membrana faríngea e inferiormente o palato mole. Radiografia em perfil mostrando o posicionamento da cavidade da nasofaringe. O palato mole, que é uma estrutura bastante importante nessa delimitação, e as tonsilas faríngeas ou adenoides, onde elas se posicionam. Exame de ressonância magnética à sua esquerda, mostrando essas estruturas, o palato duro na seta em vermelho, o palato mole, seta em azul, e as tonsilas faríngeas nas setas amarelas, tanto na tomografia como na ressonância magnética. Essa é a delimitação da ressonância magnética, e as setas amarelas mostram muito bem a trompa de Eustáquio, que comunica a cavidade nasal da nasofaringe à cavidade timpânica, e a seta em azul a fossa de Rosemille, que é importante na quantidade de tecido linfóide e deve ser muito bem avaliada pela possibilidade de crescimento de neoplasias nessa região. Uma tomografia computadorizada mostrando essas estruturas: as coanas, que comunica a cavidade nasal, a nasofaringe, a trompa de Eustáquio, o tórus tubário, que faz essa delimitação, e a fossa de Rosemille. Então aqui somente um exemplo para mostrar para vocês como deve ser avaliado. À direita é uma ressonância magnética, mostrando todas essas estruturas normais, a hipertrofia das adenoides ou tonsilas faríngeas no paciente normal, e abaixo a hipertrofia da adenoide associado a uma neoplasia, que não realça e deve ser bem diferenciada, e o melhor exame de diagnóstico por imagem para essa avaliação e distinção é a ressonância magnética da nasofaringe. Aqui somente para mostrar esses exames de tomografia computadorizada num paciente que tinha aumento de partes moles da região da nasofaringe, bem visto à direita e confirmado pela tomografia com PET scan, que é um exame de medicina nuclear, bem visualizada na endoscopia, e depois do tratamento aumentou. Isso leva a crer que a gente tem que avaliar corretamente que nem tudo é só hipertrofia da adenoide. Aqui outro paciente, nesse mesmo artigo, que vale a pena ler, que mostra o aumento volumétrico na região do tórus tubário, tá? Com redução luminal da nasofaringe, e foi confirmado pelo PET-CT um carcinoma, e depois do tratamento houve resolução e cura desse câncer. A orofaringe, a segunda porção, ele inicia-se ao nível do palato mole até a topografia do ocioide. Isso é um exame de videofluoroscopia, que é uma radiografia com contraste oral, para mostrar essas estruturas importantes, como as valéculas, a epiglote e os seios piriformes. As valéculas, a epiglote e os seios piriformes. Num plano coronal, novamente, só para demonstrar essas estruturas importantes da orofaringe, que são as valéculas, tá? E os seios piriformes. A orofaringe, novamente pela tomografia computadorizada, nós conseguimos delimitar a língua, aqui o ramo da maxila, os ramos mandibulares, tá? Aqui a parte mais posterior da língua, e aqui começa o palato mole. Essas estruturas, de um lado e do outro, são as tonsilas, que são chamados pilar anterior e pilar posterior, e entre eles se localizam as tonsilas palatinas. Esse é um exemplo de ressonância magnética, tá, do pescoço, um paciente com odinofagia e dificuldade à deglutição, e que mostrava uma lesão da base da língua, com redução luminal da orofaringe. A hipofaringe. A hipofaringe, ela se localiza
a partir do ocioide até o nível da transição entre a faringe e o esôfago. Transição faringo-esofágica ao nível da cartilagem cricoide. Bem visualizada no paciente mais jovem, onde nós vemos aqui anteriormente o ocioide, a epiglote. Então, nesta posição está a valécula e aqui temos as cartilagens tireoide e cricoide, que ainda não estão calcificadas no paciente mais jovem, mas ficam melhor visualizadas no paciente adulto. Então, o ocioide, a epiglote, valécula e aqui cartilagem tireoide, cartilagem cricoide. Então, esta é a topografia da hipofaringe. Só para mostrar na radiografia onde estão essas estruturas, o ocioide e da mesma forma aqui. Na tomografia computadorizada, estamos com corte axial na epiglote, então ela fica anteriormente, e lateralmente estão as valéculas. Então esse espaço virtual chama-se valéculas, de onde começa a hipofaringe, e ao meio a epiglote. Um corte mais abaixo, já começamos a ver os seios piriformes, de um lado e do outro, que eles circundam a entrada da laringe. Um corte mediano, onde está posicionado o seio piriforme, um corte mais para mediano, o seio piriforme bem visualizado nesse exame, nesse corte sagital de tomografia computadorizada. Aqui somente um filme, só para relembrar, finalizar nossa aula, dessas estruturas. Lá em cima, o corte mais superior, os seios frontais, começando as células etmoidais, septo ósseo nasal, células etmoidais, aqui começando o seio esfenoidal, seios maxilares, os cornetos nasais, septo ósseo nasal, aí aqui as coanas e a nasofaringe, trompa de Eustáquio, fossa de Rosemiller, e aqui entre um e outro, torus tubário, seios maxilares, palato duro, começando a visualizar o palato mole, aqui os pilares tonsilares anterior e posterior, já estamos na orofaringe. Aqui é os ramos da mandíbula. Aí eu vou descendo, tá? O palato mole. E aqui eu já estou definitivamente na orofaringe. Vou chegar e começar a visualizar a epiglote. Então, presta atenção, a epiglote, as valéculas de um lado do outro. E aí eu vou descendo. Já começo a ver aqui, ó, o ocioide. Então, essa estrutura aqui, ó, o ocioide. E aí eu começo a ver os seios piriformes, de um lado do outro. Ali é o ato da laringe, eu vou baixando. Aí aqui é a cartilagem tireoide, cartilagem cricoide. E é onde, aqui atrás, a transição faringo-esofagiana. É isso. Muito obrigado e até a próxima.